Muito bem, muito bem. Às vezes as pessoas estão ou no caminho para casa, se deslocando, ou às É, vezes estão no trabalho e não podem é, abrir a câmera. Não há problema. E é o povo verdade. tá chegando, aos poucos estão vindo, eles vão entrando. Nós vamos respeitar quem está aqui no horário e vamos começar. Quero dar então boas-vindas a todos. E o texto bíblico, a gente sempre começa com o texto bíblico, que é Efésios 4:1, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo está aqui rogando para cada um de nós, para a gente viver de maneira digna da vocação que ele nos chamou. Então, ele chamou cada um de nós para algo. Ele tem um propósito, tem um desejo, um plano, né? E nós queremos viver esse projeto. E quando missões entra na veia, é difícil sair. Depois que a gente se envolve, depois que a gente participa, então fica muito mais difícil. E quem participa de um Congresso Brasileiro de Missões, ou de uma conferência missionária, de um evento, e aí ele ama de paixão, dificilmente para ou deixa. Bem, dito isso, qual é o propósito dos nossos encontros aqui? Todos os meses, uma vez por mês, sempre na terça-feira, nós vamos ter um encontro como esse. E Deus tem permitido que a gente já feche com várias pessoas para participar. Por exemplo, no próximo mês, dia 24 de fevereiro, nós vamos ter a missionária que esteve em Angola por muitos anos, chamada Ana Alzira Nascimento. Então, ela criou um trabalho de mobilização fantástico aqui no Brasil, chamado Radicais, que hoje tem Radical Ásia, Radical Amazônia, Radical África e assim por diante. E cada mês nós vamos estar recebendo uma pessoa diferente que vai contribuir para a mobilização. Nosso foco, nosso propósito é levantar pelo menos 100 mobilizadores no Brasil para mobilizar sua igreja local e nessa troca de informação, de ideias, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente vai colocando o que tem funcionado, ferramentas que nos ajudam e nos apoiam também. Lá sempre vem informações também de coisas que estão acontecendo no mundo. Então, vem pelo Instagram, a gente posta lá, as pessoas vão selecionando o que é importante, o que é interessante e elas vão colhendo para si. Então, o foco é mobilização missionária. Não é fechado para o Betel, nós estamos aqui, tanto eu como o pastor Guarandi Nóbrega, representamos o Betel brasileiro, uma organização de 90 anos de idade, que é dividido em CETEMIB, que é a área de seminário, são 25 polos dentro do Brasil, mais de 1.300 alunos, e aí tem o Seminário Internacional, que é o MIB, através do pastor Guarandi, coordena, já tem EAD em espanhol, agora vai sair, se Deus assim permitir, em francês e inglês, para a glória de Deus. Tem também as igrejas do Betel, que é a convenção. Então, nós estamos falando de 150 igrejas espalhadas no Brasil e 52 campos missionários em 15 nações, que é pela OMIB. Então, ela tem a editora também, certo? Tem a área de projetos sociais, de escolas. Então, uma organização grande, bem estruturada, com uma história bem grande. Deus tem nos dado o privilégio da gente estar trabalhando na área da agência missionária e ajudando a poder mobilizar. Então, essa é a instituição. Todavia, é aberto para pessoas independentes da denominação, para que elas possam participar desse movimento que é de mobilização. Então, sejam todos muito bem-vindos e vai estar chegando, né, nós temos aí em torno de 60 pessoas inscritas e pouco a pouco vão se apresentando. Quero então passar a palavra para o missionário Maurílio Guimarães.
ele está no Japão e ele vai compartilhar conosco aqui sobre o chamado dele, a vocação para conosco. Por que isso é importante? Porque como você vai identificar uma pessoa na sua igreja que tem chamado missionário? Como que você vai identificar? E outra coisa, qual é o trilho que esse vocacionado na sua igreja precisa trilhar até chegar ao campo missionário? Terceiro, como que o seu pastor, a sua igreja ou o seu conselho missionário, o departamento de missões, vai acompanhar esse vocacionado para essa caminhada? Então, hoje nós vamos começar a responder um pouquinho através do missionário, a quem eu passo a palavra. Seja muito bem-vindo. Lá no Japão já é amanhã, mas hoje nós estamos aqui no Brasil. Seja bem-vindo, está com a palavra, meu querido. Boa noite a todos. Ah, vamos Boa orar primeiro noite. em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com Amém. vocês, orando. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por cada um dos que aqui se encontram já conectados e que possamos nesta noite, para mim neste dia, iniciarmos, ó Deus, esse momento na tua presença para a glória do teu nome. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando as nossas vidas e iluminando as nossas mentes para que possamos, ó Pai, estarmos juntos, ó Deus, e vivendo, ó Deus, esse ato missionário para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Meu nome é Maurílio Guimarães, sou casado com a Alana Raquel e temos duas crianças, que é a Wendy Slane, de 10 anos, e o Messi, de 7 anos. Bom, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em João, capítulo 20, verso 21, que diz assim: Verso 21 diz: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui essa é uma palavra de Jesus para os seus discípulos, exatamente dando continuidade a essa, o que nós chamamos de teologia bíblica da missão. Tudo começa exatamente com essa percepção de um Deus que se aproxima, né, exatamente do pecador. Quem decidiu se aproximar de nós foi o próprio Deus. Deus se aproximou de nós pecadores, de na pessoa de Adão, e aí traçou um plano redentivo para que Jesus pudesse se aproximar dos pecadores, e assim como enviou o Filho, assim o Filho nos envia para exatamente se aproximar de pessoas pecadoras. E esse é o ato de missão que inicia não longe, mas inicia perto de nós onde estamos. E aí, exatamente, entra um pouquinho da minha história até eu chegar aqui. Eu me lembro que, quando jovem, né, a gente estava aqui iniciando a conversa com o Levi, né, nessa mobilização quando jovem. Eu me lembro que, aos meus 16, 17 anos, eu já tinha essa vontade missionária, e tudo começou com avanços missionários locais, né, na minha cidade, quando exatamente nós saímos da nossa cidade e íamos evangelizar outras cidades próximas, apoiar pastores, igrejas que estavam nessa necessidade, e isso tudo começou a florar, começou a nascer no nosso coração. E eu me lembro que os meus objetivos pessoais era ser um funcionário público ou estadual ou federal. Contudo, Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu fui então para o seminário no ano de 2002, né? Já fazem aí cerca de 20 anos isso. E no ano de 2002, nós iniciamos a nossa vida no seminário ali no Betel Brasileiro. E começamos então no ano de 2005 a pastorear igrejas. E ali eu comecei com um projeto de plantação lá em Sobrado, depois nós fomos para João Pessoa, em alguns bairros, até a nossa última igreja, quando nós estávamos já há quase 10 anos. E nesse período de trabalhar a igreja, a liderança
revitalizando essa igreja ali no Valentina 2, o nome do bairro ali em João Pessoa. Deus nos presenteou com a oportunidade de fazermos uma pós-graduação focada em revitalização e implantação de igreja. E foi exatamente nesse momento que algo começou a despertar mais ainda em nosso coração, mais além do que nós já fazíamos com atos missionários, de apoiar missões, de fazer algumas viagens. E foi exatamente nesse período que eu comecei a participar de algumas viagens missionárias. E aí eu fui para a França, num ato com uma viagem missionária aí com a UMIB. Tivemos em Portugal. Eu vim há 8 anos atrás aqui no Japão e começamos a perceber a grande necessidade de obreiros ah, capacitados, obreiros com compromisso para exatamente trabalhar o aspecto pastoral, plantação de novas igrejas e a evangelização de pessoas, tanto estrangeiras quanto nativos nas igrejas. Eu me lembro que eu fui em Comar, né, e na igreja muito francesa, Deus abençoando aquele lugar, mas uma grande necessidade de pessoas que pudessem contribuir, evangelizar e falar com capacidade acerca da teologia bíblica e do evangelho. E aquilo começou a aflorar em meu coração, e eu comecei então a dizer a Deus: Deus, tu já me chamou há tanto tempo, e isso começou com atos missionários. Mas eu quero, Senhor, quem sabe plantar novamente uma igreja e quem sabe, Senhor, ser uma experiência transcultural. E Deus começou a trabalhar em nosso coração. Eu voltei dessa viagem com um convite, e aquilo começou a aflorar, começou a nascer no nosso coração para Portugal, e aquilo foi alvo de muita oração, até que Deus colocou em nosso coração outro projeto. E aí esse projeto para Portugal teve que ter um momento de pausa, porque era prioridade essa questão dos nossos filhos. Até que tudo se resolveu, aquilo que deveria levar 2, 4 anos se resolveu em apenas 6 meses. E aí, de repente, um convite chega para nós irmos, como família, plantar uma igreja na cidade de Nazawa, aqui no Japão. E aquilo nos chamou a atenção, nós nos colocamos à disposição, oramos e várias perguntas vinham ao nosso coração, né? Como é que a gente vai? Como é que vamos nos sustentar? Por onde vamos? E, e assim as coisas foram acontecendo de modo muito rápido. E chegou a nossa legibilidade, não é fácil entrar no Japão, fomos aprovados, toda a nossa família com a elegibilidade para a entrada, nossos vistos foram aprovados. E aí, em 31 de janeiro do ano passado, nós entramos no país e esse ano estamos aqui plantando a igreja na cidade de Nazawa. A priori, estamos alcançando os brasileiros que já moram aqui no país. Só aqui nessa região que nós estamos morando são cerca de 60 mil brasileiros. A maioria deles são um grupo de pessoas que perderam a sua identidade brasileira, querem ser japoneses, vivem agora o seu próprio isolamento social, mas vivem em um limbo emocional porque eles nem são mais brasileiros, teoricamente, mas nem são aceitos pelos japoneses. São, na sua maioria, descendentes e perdem essa identidade e vivem focado no trabalho, esquecendo muitas vezes dos próprios filhos e da relação conjugal. E aí entra em várias crises, crises emocionais, crises no casamento, e apesar de ter uma condição de vida boa, mas vivem com muitas nuances emocionais e espirituais. Fora a carência de teologia, fora a perspectiva de conhecer mesmo o nome de Deus. Eu tenho vivido aqui experiências boas, experiências terríveis, experiências agradáveis, e tem sido assim algo muito fantástico. Mas eu queria compartilhar com vocês exatamente como é que o texto bíblico nos leva a perceber isso. Eu comecei falando sobre essa ideia de Jesus nos enviar, porque foi Deus que enviou.
nós estamos dando continuidade a essa ação missionária de Deus. O Deus missionário, ele envia Jesus e o Jesus missionário nos envia para exatamente estar se aproximando de pessoas. A nossa vocação missionária, necessariamente, não é por apenas uma ação para um local, para um país. Mas Deus assim chamou Abraão, Deus assim chamou Isaías, Deus assim chamou o apóstolo Paulo. Dessa forma, nós precisamos nos mover para aquilo que Deus quer fazer, para a glória dele e para a dor do mundo e a sua disponibilidade de sermos servos. Ah, por mim, talvez eu não estaria aqui no Japão, mas Deus mobilizou para que a gente pudesse estar fazendo algo aqui de diferente e trabalhando. Vai ter muitas dificuldades, né? Nós vamos ter dificuldades que vão trabalhar exatamente na área financeira, na área emocional, nos nossos próprios medos. Mas nós não podemos confundir o nosso chamado com uma empolgação, porque às vezes é empolgante termos algumas experiências. Mas não, lembre-se, é convicção. Eu só estou aqui hoje, apesar de pouco tempo, porque Deus tem nos dado a convicção de que viemos para cá. Porque, sinceramente, já arrumei minha mala quase 2 vezes para ir embora. Mas a convicção que nos faz para estar aqui, longe de tudo, longe da família, dos relacionamentos, dos amigos, é porque Deus nos confirmou um chamado específico. A espera, muitas vezes, para que isso aconteça, ó, eu estou hoje numa experiência missionária depois de 19 anos de ação pastoral. Necessariamente não é no início do chamado, mas Deus vem nos preparando para que isso aconteça na nossa vida. Por isso eu preciso estudar, por isso eu preciso me preparar, por isso eu preciso estar exatamente tendo essa percepção de que isso não é algo que acontece de um dia para o outro, mas algo que começa no nosso coração e começa a arder, de forma que a gente começa então a se preparar, a estudar, a servir na igreja de forma local, a olhar exatamente para algo que pode acontecer e estar atento às necessidades mundiais, de forma que a gente possa estar colocando-se diante de Deus e sempre obedecer. Nós precisamos ter essa clareza de que o nosso chamado necessita da nossa obediência clara, assim como Jesus se esvaziou da sua deidade e se colocou como servo na forma humana até a morte, nós precisamos também, assim, ao exemplo de Jesus, morrer necessariamente, mas viver para o que Deus tem para nós e obedecer o seu chamado. Precisamos descobrir que Deus não nos chama porque estamos prontos. Não, mas porque Ele quer nos tratar no caminho. E é isso que eu, particularmente, tenho percebido ao longo da minha vida. Deus vem me preparando para essas experiências e para novas que vão acontecer. Teoricamente, eu não acabei, teoricamente, apenas estou no começo. E isso pode estar sendo aqui, mas pode ser voltar para o Brasil, pode ser para ir para a Indonésia, pode ser para ir para a França, pode ser para ir para Portugal, pode ser para ir para a África. Tenho orado para ir esse ano na África ali, desse chamado que estamos tendo aí, quem sabe podemos nos encontrar naquele lugar. Mas lembre-se, a igreja precisa saber, não apenas para onde vai, mas precisa saber que nós estamos começando aonde estamos. E essa é a grande motivação, porque a igreja é aquilo que precisa estar bem empolgada nesse aspecto missionário e levando a sério aquilo que vamos estar vivenciando cada etapa desse campo missionário. Então lembre-se, nós precisamos de uma formação espiritual, nós precisamos estar servindo na nossa igreja local, nós precisamos dessa confirmação da igreja local, comunitária. Nós precisamos de uma teologia tanto pronta, preparada, teologia bíblica, cultural. Eu lembro muito do Tim Keller, quando o Tim Keller diz que nós muitas vezes aprendemos a fazer uma hermenêutica bíblica, uma exegese bíblica, mas nós não somos preparados a fazer uma exegese cultural, a ler as pessoas. Esse foi um dos grandes desafios meu aqui. Porque assim, quando eu cheguei, eu estava lidando com brasileiros que eram mais culturalmente japoneses, e aqui os seus gestos, as suas expressões, as suas atitudes eram totalmente diferentes, então eu precisei ler,
lei, quebrar essas regras que por muitas vezes somos acostumados no Brasil e assim enfrentarmos aquilo que Deus nos chama para o envio. Ah, eu me lembro que algumas perguntas surgiram no meu coração, como é que vai acontecer, como é que vamos nos sustentar? E essas perguntas, elas ainda ecoam no nosso coração, mas Deus vem nos preparando ao longo do tempo para que a gente pudesse estar aqui. E Ele tem levantado pessoas, tem levantado a nossa própria capacitação, nosso próprio serviço, de modo que a gente possa estar aqui hoje servindo totalmente ao Senhor, crendo que é Deus que está nos sustentando. E eu queria, de forma simples, orientar a cada um de vocês para que vocês possam também estar orientando as suas igrejas, né? A, a caminhada é longa, mas não tenha pressa. Não, não. O tempo determinante é de Deus. Não tenha pressa de sair do seu espaço, não tenha pressa de sair de onde você está. Tenha pressa em fazer uma coisa, em obedecer a Deus. Porque quem abre as portas é o Senhor. Quando a gente pensa que é um caminho, assim como ele fechou para o apóstolo Paulo, ele também fecha para nós. Não tenha pressa de sair. Invista mais no seu caráter do que no seu destino. É algo muito importante nós estarmos percebendo tanto uma perspectiva discipuladora, bíblica, caminhar com pessoas que possam auxiliar na nossa vida e no nosso caráter, corrigir os nossos erros, reconhecer os nossos erros, porque vamos enfrentar pessoas que por muitas vezes vão nos questionar, por isso precisamos de um caráter equilibrado, uma vida espiritual equilibrada, uma vida bíblica equilibrada, uma vida com Deus. Por isso, invista no seu caráter antes de pensar para onde você vai. Ame sua igreja. Ame a sua igreja local. Eu tenho dito que a descoberta dos dons é exatamente no ato de serviço. E eu me lembro muito do texto de João, capítulo 13, quando Jesus, com os seus últimos momentos ali, no início do seu ato, do ato da paixão de Cristo, Jesus chega para celebrar a última Páscoa, para apontar exatamente para a cruz, e os seus discípulos, movidos talvez por um possível ego em querer saber quem é mais do que o outro, estavam todos ali sem servir uns aos outros, com seus pés sujos. E é exatamente nesse momento que o Deus, maior do que todos eles, pega a sua toalha e lava os pés dos seus discípulos. E ele diz no verso 17 do capítulo 13: Olha, se vocês sabeis estas coisas, bem-aventurados sois quando a praticares. Essa palavra ela ecoa em nosso coração para que a gente possa entender que, independente de e a quem nós estamos servindo, é importante entender que nós somos chamados para servir. Eu e você somos chamados para servir. Então ame a sua igreja, porque ela faz parte, ela é a ponta inicial de onde nós estamos querendo começar a missão. Temos a ideia de que muitas vezes a missão começa lá no final da ponta. Não. É lá no começo, onde tudo começa. Eu me lembro de todas as oportunidades que eu tive, como quando ainda jovem, indo para avanços missionários, servindo como líder e fazendo pequenas coisas e atos. Isso é importante. Sirva e ame a sua igreja local. Aprenda a viver pouco a pouco e ouvindo mais do que falando. Uma grande necessidade que nós precisamos entender principalmente no campo missionário, é que nós temos muito o que falar, mas a maior necessidade é que as pessoas precisam falar e nós precisamos ouvir, e aí no momento certo sermos boca de Deus. Eu me lembro muito do Dave Ferguson, quando ele escreve um dos seus livros chamado Blaze, e ele diz: primeiro, ouça as pessoas. E responder às perguntas que essas pessoas têm para nós é algo fantástico, porque não somos nós que estamos colocando as perguntas para as pessoas, mas são elas que estão fazendo as perguntas para nós. E quando nós fazemos isso, é Deus movendo o coração das pessoas. E por fim, lembre-se, a missão não é um heroísmo, não é ser herói, né? Apesar de gostar do livro do Dave Ferguson, Formadores de Heróis, a ideia do heroísmo não é o ato missionário.
É muito mais uma fidelidade cotidiana, é muito mais uma doação do que heroísmo. E Deus está no controle das nossas ações. E lembre-se, Deus sustenta aquele que envia, fazer é Ele que faz. Os fracassos vão fazer parte das nossas vidas, porque essa é uma parte pedagógica de Deus. Mas lembre-se, nós não somos o centro. O missionário não é o centro da missão. Cristo é o centro da missão. E se Deus está te chamando, Ele não está apenas te enviando a um lugar, mas Ele está te formando como alguém que reflete a glória de Cristo onde você estiver. Por isso é importante nós entendermos esse processo. E para levar você novamente a refletir. Lembre-se que a nossa responsabilidade como líderes não é apenas produzir missionários rapidamente, mas discernir, formar, cuidar dos vocacionados a longo prazo. E aqui eu falo como alguém que está na outra ponta agora. Eu me lembro que nós orávamos por missionários. E agora eu mando mensagens para que as pessoas saibam do que nós estamos fazendo aqui, para que elas possam estar orando por nós. Uma fala, uma resposta é tão significante quando a gente hoje manda um relatório, manda uma foto, ó, estamos passando por isso, estamos com essa dificuldade, ore para que a gente possa conseguir isso, aquilo, e as pessoas respondem essas mensagens, e essas mensagens nos fazem sentirmos que Deus está conosco, que Deus está no controle. Portanto, a vocês que estão aí sabendo lidar com líderes, com atos missionários, com pessoas que vão estar vivenciando isso, entendam, Deus está no controle e cada palavra é importante para vocês. Eu queria, mais uma vez, só chamar a atenção de vocês. Eu sou muito bíblico teológico, né? Quando eu me apaixono por esse texto de João, quando reflete a missão de um Deus Pai. Deus é aquele que se aproximou do pecador. Enviou, nos amando, o seu único filho para se aproximar. E agora Jesus olha para os seus discípulos, discípulos que decidiram segui-lo, discípulos que abraçaram as suas vocações. A esses discípulos, Jesus diz assim: Pai, eu vos envio. E assim Jesus tem nos enviado aos que estão perto e aos que estão longe. Que essa palavra ela possa mobilizar o seu coração e que você possa se colocar diante de um Deus Todo-Poderoso, para que você possa participar e ser ativo desse ato da missão de um Deus que se aproxima, sendo você usado por Ele para se aproximar tanto dos que estão sendo preparados no caminho, quanto daqueles que já estão na ponta, participando e sendo efetivos para a glória de Deus. Que assim a graça do Senhor possa trabalhar sobre a vida de vocês. Aqui no Japão, há um grande desafio de permanência, um grande desafio de isolamento social, um grande desafio das pessoas a aceitarem a vida com Jesus por causa da própria cultura, até compreender que pecado é algo muito difícil. Mas Deus é Deus que faz maravilhas. Eu tenho visto amigos, pastores que estão trabalhando com japoneses e Deus fazendo grandes coisas aqui nesse país. Orem por nós, para que a gente possa perseverar e Deus possa fazer grandes coisas aqui nesse lugar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa rica oportunidade que temos de estar, Senhor, falando ao coração dos líderes. Cada um aqui, Senhor, que tem exercido o seu trabalho, o seu ministério na sua igreja local, que a tua graça possa, Senhor, estar mobilizando cada um deles para fazer, Senhor, conforme a tua vontade nas suas vidas. Opera, Deus, na vida deles e através deles em suas igrejas locais. E se o Senhor tem propósito,
faz com que eles possam, Senhor, também passarem por as suas experiências, até acompanhar ou ir a lugares, ó Deus, que o Senhor quer que eles entendam que vão para a glória de Deus. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Maurílio. Alguém quer fazer alguma pergunta para o missionário Maurílio lá do Japão? Então, abra o seu microfone. Então, Levi já é o primeiro, e aí pode ir perguntando. Boa noite a todos aí, graça e paz. Eu anotei aqui uma pergunta. Como que funciona, missionário, a adaptação dos filhos, né? Eu estou me comunicando com os missionários lá da Bósnia e eles estão com uma necessidade de filhos até 5 anos, já por causa dessa adaptação linguística, cultural. Eu vi que seus filhos têm 10 e 7 anos, né? É fácil, é sempre pela graça. Como que as crianças sentem esse impacto, né? Pode. Bom, meu filho tem 7 anos e a minha filha tem 10. E eu me lembro que quando nós recebemos então o convite para o Japão, uma das nossas primeiras dificuldades seria exatamente a adaptação com relação a eles na língua, né? E um dos nossos desejos é inserir-se na cultura. Aqui há uma possibilidade das crianças estudarem em escolas com língua portuguesa. Aqui tem escolas brasileiras. Contudo, o nosso desejo não era participar dessas escolas brasileiras, mas que eles realmente ingressassem na escola japonesa, até pela questão do custo, né? Uma escola brasileira aqui, o custo é muito alto. Então é bastante caro, realmente não é uma escola barata. E eu me lembro que esse desafio, quando nós conversamos com os nossos filhos, eles, eles abraçaram a ideia e vamos aprender. Criança, né, e muito fácil para pegar as coisas. E logo lá no Brasil ainda, eles começaram a ter pequenas aulas para se adaptar com a língua, né? E quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos conversado com eles que eles iam estudar na escola japonesa. E eu me coloquei diante de Deus que isso seria um parâmetro da aprovação de Deus para nós aqui também. Se os nossos filhos não estivessem dando bem, nós talvez também não seria o local certo para nós. E dessa forma, nós nos surpreendemos, né, com a disponibilidade, com o processo de aprendizado deles. Nos primeiros dias, nós colocamos eles na escola, fomos lá sem entender nada. Hoje eu entendo algumas palavras, já consigo me comunicar, eu já sei usar bem o Google Tradutor. A gente lida muito mais com brasileiros do que com japoneses, mas a gente sai, vai para a prefeitura, vai para o hospital, vai para tudo, então a gente já consegue sair. Eu já vou com minha família para um restaurante, já faço os meus pedidos, já consigo me lidar, depois de um ano, né? Mas no começo, a gente não entendia literalmente nada das palavras, nada do. A única coisa que a gente sabia era um bom dia, boa tarde, boa noite, que é o Raiô, Konbawa, Konnichiwa, né? Mas eles entraram na escola e, por incrível que pareça, eles foram aceitando, eles gostaram da escola. O processo da escola aqui também foi muito fácil para eles, porque eles criaram uma professora que iria estar acompanhando na língua japonesa aos poucos, nos primeiros dias usando o próprio um instrumentozinho para traduzir. Depois de um tempo, perdeu-se esse instrumento. Hoje, com um ano, eles já falam japonês, né? Já conversam, já dialogam japonês, já escutam as aulas em japonês, já estão bem à frente, anos-luz de mim e da minha esposa, né? Já servem até como tradutor para a gente. Contudo, a adaptação deles no começo não foi muito fácil. Há sim uma questão de bullying, há sim uma questão cultural, há sim uma questão espiritual. E a gente tem sempre essa. Aqui o país é um país muito idólatra, né? Você tem deuses em todos os lugares. Para eles, a relação com a morte, a relação com os deuses aqui, em todos os lugares tem praticamente estatuetas que representam deuses e entidades aqui.
E a gente tem sempre levado eles a essa compreensão para não perderem a identidade de Deus em suas vidas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a glorificado a Deus porque eles estão aprendendo da língua, mas ao mesmo tempo tem essa perspectiva do bullying, por eles não serem japoneses, porque aqui o japonês não aceita outra raça. Eles aceitam o estrangeiro, mas não é uma questão assim. O japonês é japonês, ele é orgulhoso com relação a isso, né? Mas ao mesmo tempo eles não são mal educados. Eles vão tratar você bem, vão lhe auxiliar, e isso foi muito positivo com os nossos filhos. E isso tem sido um parâmetro para nós aqui, né? Quando Deus tem abençoado nós com relação a eles. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta que os irmãos querem fazer o missionário lá do Japão? Podem ficar à vontade. Pode perguntar. Licença, pastor. Boa Pois, noite, graça e boa paz. noite, graça e paz. Sou o Maico aqui do Projeto de Queimados. Já que o senhor falou aí a respeito, né, sobre os japoneses, no início, ou há alguma perseguição, ou algum tipo de preconceito com os brasileiros, né, que são cristãos aí no Japão, por onde aí o senhor congrega aí? Não, com relação à perseguição, não existe perseguição aqui na Ásia, certo? Isso aqui no Japão não tem perseguição contra ao cristianismo. Mas entenda, o Japão ele é 99% shintoísta e budista. 99%. Nós temos 1% da população, e aí você divide entre cristãos, protestantes e católicos. Nós temos um grupo forte de catolicismo, mas nós temos muitas igrejas evangélicas. E aí nós temos as igrejas japonesas evangélicas e nós temos as igrejas estrangeiras evangélicas. E aí tem um dado muito importante que a gente tem orado por isso, e eu quero que vocês orem. Até 2030, é possível que cerca de mais de 4.000 igrejas japonesas fechem suas portas por causa da questão de não termos pastores para substituir os pastores atuais. Esses pastores já estão com suas idades avançadas e não temos outros trabalhos que abortem esses trabalhos. Então, possivelmente, 4.000 igrejas até 2030 vão fechar suas igrejas por falta de trabalhadores e por não terem mais pessoas. Há relatos aqui de, por exemplo, de igrejas que o seu pastor já morreu e aí tem um grupo que ainda se reúnem semanalmente, ouvindo as mensagens que foram gravadas dele, e isso são repassadas, porque não tem obreiros. Quanto às igrejas estrangeiras, nós temos as brasileiras, filipinas e outras. Ah, nós temos então aqui um processo crescente. Contudo, por exemplo, é um desafio nosso aqui como Betel, trabalhar as igrejas para que elas não apenas trabalhem com estrangeiros, mas abortem também futuros trabalhos para alcançar também os nativos, né? Que esse é um dos grandes desafios. Por exemplo, nós estamos aqui com, com uma igreja que recebemos com 4 famílias, cerca de 10 pessoas, 10 brasileiros, né, que nos abraçaram aqui inicialmente. Hoje nós já temos aí um grupo de talvez 8, quase 8 número de famílias, né, mais ou menos. Já temos um número maior, um pouquinho de pessoas frequentando a igreja. Mas, por exemplo, os filhos desse grupo, a maioria tem a sua língua primária japonesa, não o brasileiro, não o português. Esses jovens, adolescentes que estão crescendo como os meus filhos na escola japonesa, a diferença é que meus filhos nasceram no Brasil, tiveram uma convivência com o Brasil, eles não já nasceram aqui, tiveram suas próprias convivências aqui e falam português porque seus pais falam português. Contudo, a língua primária deles realmente é o japonês. E nós temos essa certa dificuldade de falar e eles entenderem o evangelho, porque eles entendem mais o japonês do que o português. Então, temos orado para que Deus possa trazer pessoas que com essa fala japonesa, que possam ser treinados
por nós, para que a gente possa exatamente pregar e eles traduzirem. Essa percepção, até que uma igreja nós possamos ter um culto em japonês, e isso tudo é algo, um processo que vai acontecendo, né? Mas perseguição em si mesmo, não, não, eles até são curiosos, eles são até perguntam, né? Eu, por exemplo, aqui no, na escola que a gente tratou com relação à nossa religiosidade, em nenhum momento falaram. Minha filha aqui, de vez em quando, quando fala, por exemplo, existe uma expressão aqui na hora de comer, né? Itadakimasu. A expressão é essa. Quando eles vão comer, eles falam itadakimasu. Essa expressão, por mais simples que seja, é uma expressão religiosa shintoísta, porque eles estão prestando uma adoração e agradecendo aos deuses pela morte, a morte que está envolvida nos alimentos. E aí eu fui explicar isso para minha filha, para que quando ela fosse comer, ela orasse, agradecesse a Deus pela alimentação e não agradecesse aos mortos pela alimentação. E aí ela já me questionou aqui, pai, já algumas vezes eles me perguntam por que eu oro e por que eu não falo Itadakimasu. Eu vou falar. Eu falo que eu agradeço a Iesu, né, que é Jesus, né? Eu agradeço a Iesu, né? E isso é uma forma, querendo ou não, de evangelização. E eu digo que Deus me trouxe muito mais para cá, mais para treinar meus filhos do que a mim mesmo, né? Talvez eles sejam os verdadeiros missionários, né? E eu não, né? Obrigado pela pergunta. Maravilha, fantástico. Mais uma? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente ir para o fechamento? O- Paz, Ok, paz. graça e paz, sou a Jussara do projeto de Vilar dos Teles, estou sob a liderança do meu líder Levi, e eu queria saber, pastor, como é que funciona trabalho para a mulher lá, de forma estratégica, né? Nós tivemos a oportunidade de nos reunir com missionários que estão na Índia, e eu conversando com ela, com a esposa do missionário, e eu falei que eu sou costureira, né? E como seria lá? E ela falou que se montasse uma oficina de costura, seria uma boa estratégia de aproximação das mulheres lá. Como é que é no Japão? A gente teria essa facilidade, a gente doando aquilo que a gente sabe fazer, ou teria que se adaptar a algum tipo de profissão ali, né? Porque já que o Japão é um país de uma evolução um pouquinho maior que a nossa aqui, como é que seria? A gente conseguiria ter um sucesso nisso aí? Denise, seu nome? Como é? Jussara. Jussara. Obrigado, Jussara, por falar com você. Aqui a porta de entrada no Japão, ela não é tão fácil. O ideal é que realmente sejam descendentes, né? O ideal é que as pessoas tenham. E como descendente, as pessoas podem trabalhar aqui. Eu não sou descendente, nem eu, nem minha esposa, e a gente veio então com um visto religioso. E com o visto religioso, a gente não consegue trabalhar, não é permitido trabalhar aqui, porque nós já estamos vindo para trabalhar com a igreja, com a missão. A minha esposa, ela ainda tem uma liberação part-time para que a gente possa, para que ela possa trabalhar. E aí o trabalho aqui seria exatamente em áreas afins, mais fábrica e outras possibilidades. Mas para quem tem habilidades, isso sempre, por meio da igreja, são oportunidades que se pode se fazer. Por meio de um curso, por meio de oficinas. Por exemplo, eu tenho morado, um dos nossos desafios aqui é alugar um espaço, né? Esse é um dos nossos desafios para esse ano. O espaço, um aluguel de um espaço aqui está em torno de 150 mil ienes, que vai estar em torno aí um aluguel de mais ou menos quase 5 mil reais por mês. Não é um aluguel barato, é um aluguel caro. E ainda nossa igreja não tem essa condição financeira de pagar esse aluguel ainda. Então, nós estamos orando para que a gente possa, esse ano, conseguir alugar um espaço. E aí, com esse espaço, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E eu quero abrir um espaço aqui para dar aula de graça para a comunidade, né, para que a gente possa tá exatamente fazendo essa oportunidade de relacionamentos.
e aí a gente começar a fazer isso para estar dando aula para tanto para os japoneses quanto para os brasileiros, né? Minha esposa, a gente já se colocou aqui à disposição, por exemplo, ela é contadora, a gente ainda trabalha, né, um pouquinho ainda no Brasil, e a oportunidade dela fazer aqui, auxiliando pessoas com oficina na área de contabilidade, e assim, N coisas. Nós temos, por exemplo, uma padeira, não é na nossa igreja, mas numa das nossas igrejas aqui no Japão, ah, que ela começou fazendo oficinas, e essas oficinas elas servem então como ponto cultural e como ponto de evangelização. Hoje é a fonte de renda dela, mas ela também continua fazendo a evangelização com esses cursos que ela tem ministrado, e isso dá, sim, muitos resultados. Maravilha, fantástico. Olha aí, oportunidades que a gente tem para poder servir também. Então, eu tenho certeza que você não sabia que 4.000 igrejas no Japão Podem vão fechar. perder seus pastores por causa da idade, aposentadoria, etc. Então, imagina fechar 4.000 igrejas no Japão por falta de reposição de obreiros. Então, você pode orar, você pode investir e, de repente, Deus pode te enviar para lá, né? Então, muitas coisas. Por isso que esse encontro é importante, é estratégico para nos motivar, mas também nos encorajar a poder fazer algo aqui na nossa igreja local. Então, como eu falei no começo, esses encontros têm um propósito de levantar mobilizadores. Então, tem uma pergunta para você, que você pode mandar ou lá no grupo do WhatsApp ou no chat aqui. Qual é a sua maior dificuldade hoje para mobilizar a sua igreja em missões? É levantar recursos? É ter espaço junto com o pastor que talvez não tenha a mesma paixão, o mesmo amor? Qual é a sua maior dificuldade para mobilizar a sua igreja local para missões? Por que que eu pergunto isso? Porque a nossa intenção é, a cada mês, lançar algo que venha ajudar a sua igreja a romper essa barreira. Por exemplo, quando nós tivemos em novembro o nosso primeiro encontro, surgiram várias dúvidas. Nós criamos um curso chamado Igreja em Movimento, que aí lá no grupo eu vou postar de novo hoje, que é gratuito, né? Você vai poder acompanhar 16 aulas e ele vai falando sobre mobilização em três etapas. Antes, o que que eu preciso fazer antes de mobilizar minha igreja? Como eu mobilizo minha igreja? E ver o depois. Ok, depois que eu mobilizei, para que ou com que propósito? Quais são os processos, os desdobramentos? Quais são as áreas? Como que eu posso fazer isso? Então, quando você escreve sua dificuldade, não precisa dizer o nome da sua igreja, não precisa citar o nome do seu pastor, apenas cite a dificuldade. O nosso desejo é criar ferramentas que venham te ajudar a romper, a vencer essa dificuldade, ok? Nesse processo, por exemplo, nós já temos o curso que está em andamento chamado Capacitação Transcultural. É um curso que a gente tem, nós temos 15 alunos matriculados, participando, uma vez por mês, aí pega uma terça, quarta e quinta à noite, das 7 às 10. São 10 módulos, né, que nós temos. O Levi já se inscreveu mesmo para esse daí, muito joia. E nós vamos ter, na próxima semana, a aula de antropologia cultural com o missionário, pastor, né, mestre Paulo César. Então, ele hoje é o líder, mora em BH, já fez vários trabalhos missionários, já viveu no campo missionário, e hoje ele coordena a Igreja Batista Nacional, a área de missões. Então, ele vai estar compartilhando, é ex-aluno nosso aqui, e mestrado, livro escrito, gente muito boa. Então, essa é uma possibilidade que você tem. Para quê? Ou você faz o curso com a finalidade de ir ao campo missionário, ou você faz o curso sabendo como ferramenta para recomendar aos seus candidatos ou os parceiros da sua igreja a fazer esse curso.
Nós fechamos parceria com a Pioneiros, que é uma agência missionária. Estamos fechando com mais duas outras agências para que nós sejamos o centro de treinamento deles. Eles não têm treinamento, mas é uma agência renomada no Brasil. Então, eles estão mandando seus candidatos estudarem conosco, tudo online, você não precisa sair da sua cidade, um custo baixo, R$ 150, né? Então, essa é uma possibilidade. O segundo é que nós vamos fazer em julho, vou colocar aí o E4, 5, E3 e 4, em julho, um encontro anual de líderes de missões que vai acontecer aqui em João Pessoa, onde nós vamos ter missionários presentes e nós vamos trabalhar sobre essa mobilização. E aí vai surgir um curso de treinamento para mobilização na igreja local, tá? A partir de julho, se Deus assim permitir. Então, essas ações nos ajudam a poder dar ferramentas para os amados irmãos, ok? Então, no próximo mês, nós vamos receber a Ana Alzira Nascimento, missionária que foi em Angola na época da guerra, veio para o Brasil e ela desenvolveu um projeto chamado Radical, que envolve o Radical Ásia, África, vários, Radical Amazônia, e ela vai estar conosco compartilhando uma mulher de Deus, né? É fantástico, eu chamo a missionária Furacão, porque ela realmente, onde passa, causa um bom mover de Deus, ok? Eu quero, então, agradecer de coração a cada um que esteve aqui presente. Você querendo, achando isso interessante, pode mobilizar, tudo isso aqui é gratuito, você pode participar e pede para se inscrever lá no grupo de WhatsApp. A gente manda o link, a pessoa aceita, e aí a gente vai trocando experiências para crescer. Nós queremos ver que a igreja brasileira, ela está crescendo, mas tem ainda muitos desafios. Só para você ter uma noção, há 10 anos atrás, cada crente ofertava para missões R$ 1,49 por ano. Cada crente evangélico, há 10 anos atrás, ofertava R$ 1,49 por ano. Hoje, essa média mudou. Nós estamos falando de R$ 5. Cada evangélico está ofertando R$ 5 por ano. Mas se você dividir R$ 5 por 12, ainda é muito abaixo. Então, é só para vocês terem uma ideia que nós estamos caminhando, nós estamos avançando, porém com muitos desafios. Então, também vamos chegar a um momento que a gente vai trabalhar essa área de levantamento de recurso na igreja local para missões. Mas precisamos trabalhar na área da vocação primeiro, como identificar um vocacionado. Então, aí fica um desafio. Sua igreja tem um trilho para ser caminhado para um vocacionado? Alguém diz: Olha, eu sou membro da igreja local, eu quero ir para missões. Como é que você identifica ele sendo vocacionado? E, segundo, qual é o trilho que você vai ter para fazer isso? Então, nós queremos sugerir para vocês nos próximos encontros justamente isso, identificando, já começamos hoje, né? E como a gente pode propor para a igreja um trilho, uma caminhada, para que ele saia do seu chamado e chegue ao campo missionário. Isso vai ser um processo seletivo que, infelizmente, vai ter pessoas que não têm chamado e nós não devemos mandar. Ele não tem chamado para ir, mas ele pode ajudar muito aqui. E aí criamos um grupo chamado Amigos e Missões. Então, veja que vocação é o ponto de partida, o trilho é um processo, e aqueles que não vão poder ajudar os que vão. E aí nós criamos um terceiro grupo chamado Grupos Amigos de Missões. Tá bom? É isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, quer colocar? Eu só queria agradecer pela oportunidade, né, de estarmos juntos aqui. Obrigado, Djalma, pelo convite.
Eu tenho sempre usado o WhatsApp também com os parceiros de oração e de contribuição. Eu coloquei meu contato aí na, na caixa de mensagem. Caso vocês queiram também falar, perguntar alguma coisa, estamos sempre à disposição de vocês. Desde já, obrigado e que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos gravando, nós vamos postar a partir de amanhã o link. Quem quiser rever, olhar, sem problema nenhum, tá joia? Sempre no final nós temos uma foto, então se você puder abrir sua câmera, a gente quer bater a foto e a gente quer orar encerrando, mas se eu não bater a foto eu esqueço, aí a gente ora e termina, tá bom? Então se você puder abrir aí sua câmera, vai ser joia que aí a gente bate, vai registrando esse tempo abençoado. E agradecer aí, eu sei que tem gente de vários lugares do Brasil, né? E também tem gente fora do Brasil participando, além do Maurílio. Então a gente louva a Deus por isso também. Amém? Então vamos bater a foto, sorrindo, põe o seu perfume aí, vamos lá. Um, dois e. Maravilha, maravilha. Então, já estamos salvando aqui. Vou postar aí no grupo, líder de missões. E aí eu vou postar no grupo também. E agradecer. Eu quero orar aí com vocês. Mais uma vez, Maurílio, muito obrigado. Deus te abençoe. Te dê uma quarta-feira aí no Japão, já é amanhã. Muito abençoada. Querido Deus, muito obrigado pela vida de cada mobilizador aqui presente nessa noite. Te louvamos, somos tão gratos. Deus, o que o Senhor tem feito no Brasil e fora do Brasil é algo incrível. O Senhor usa pessoas improváveis para realizar algo extraordinário. E eu oro para que o Senhor use para que cada homem e mulher aqui presente possa mobilizar a sua igreja, orando, podendo questionar no sentido de levar a pensar, causar dúvida, para que as pessoas possam dar um espaço maior para o propósito do Senhor. Toda igreja que não faz missões não tem direito de ser chamada de igreja. Por isso, meu Pai Celeste, abençoa, dá sabedoria, dá autoridade, dá graça. Obrigado por esse tempo. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso e um dia abençoado no Japão para o Maurílio, lá do outro lado do mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe.